Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje para mais uma aula de matemática. A maioria já me conhece, para quem não me conhece, eu sou a professora Dayana, leciono na escola Joaquim Pires Sobrinho 2. Vem comigo para mais uma aula. Mais uma aula de matemática no Ensino Fundamental 2, nono ano. Eu sou a professora Dayana. Hoje, na apostila do terceiro bimestre, nós iremos ver o capítulo 33, Equação do segundo grau. Neste capítulo, iremos relacionar as raízes e os coeficientes da equação do segundo grau. Olha só, aí embaixo da apostila de vocês. No quadro a seguir, aparecem duas equações do segundo grau e suas respectivas raízes. Então, eu tenho aqui a equação 1, equação 2 e as suas raízes. As raízes é o resultado, né? Quando eu resolvo uma equação do segundo grau, eu tenho como resultado raiz. Depois nós temos essas questões. Some as raízes da equação do segundo grau, qual o resultado? Multiplique as raízes da equação do primeiro grau, qual é o resultado? Compare os resultados obtidos. E a equação 1? O que você verificou? E a mesma coisa nós iremos fazer com a equação 2, tá? Então, vamos aqui, ó. Aqui, x ao quadrado, quando não tem nada na frente, vale 1. Aqui, menos 5, 6. Ou seja, os coeficientes aqui do A, do B e do C. Lembra que vocês já viram para resolver a Bhaskara? Então, aqui no caso, o A vale 1, o B menos 5 e o C mais 6. A mesma coisa aqui, olha. O A vale 1, o B vale mais 7 e o C mais 10. Então, vamos fazer agora o que o exercício pediu. Some as raízes da equação 1. Qual é o resultado? Se a minha raiz é 2 e 3, 2 mais 3, 5. Multiplique as raízes da equação 1. Qual é o resultado? 2 vezes 3, 6. Compare os resultados obtidos e a equação 1. O que você verificou? Os valores 5 e 6 aparecem no termo da equação. No caso aqui, o 5 ele aparece no B e o 6 no C. Some as raízes da equação 2. Que resultado você vai ter? Menos 2 e menos 5, menos 7. Multiplique as raízes da equação 2. Qual é o resultado? 2 vezes 5, 10. Sinais iguais, positivo. Compare os resultados obtidos com a equação 2. O que você verificou? Que os valores também aparecem nos termos da equação. O menos 7 e o 10. Só que lá, se vocês repararem aqui, quando o meu número é positivo, o meu B ele é negativo na minha equação. E quando aqui ele é negativo, o meu B é positivo na equação. Só para vocês entenderem que se nós somarmos as raízes e multiplicarmos, nós vamos encontrar termos dessa equação. Vamos lá, vou explicar melhor para vocês. As raízes e os coeficientes. Você pode constatar que os coeficientes B e C de uma equação do segundo grau estão relacionados com as raízes dessa equação. Mas será que isso sempre ocorre? Vamos demonstrar a partir da equação geral do segundo grau. Acompanhe a demonstração. Vamos resolver a equação geral do segundo grau utilizando Bhaskara. Então, aqui, ó, nós temos, né, o ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. E eu tenho aqui a minha fórmula de Bhaskara, né? X é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2 vezes a. E aqui, a fórmula de delta, delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Sabemos que as raízes dessa equação são, então eu tenho lá o x1, ele é menos b mais raiz de delta sobre 2a. E o meu x2 é igual a menos b menos raiz de delta sobre 2a. Então vamos lá, parte 1, somando essas duas raízes nós temos 100 valores agora, tá? Eu vou fazer a demonstração para vocês somente utilizando a fórmula. Então se eu pegar o x1 mais o x2, vai ficar menos b mais raiz de delta sobre 2a, mais menos b menos raiz de delta sobre 2a. Se eu juntar tudo isso numa única linha, eu vou ter x1 mais x2
é igual a menos b mais raiz de delta menos b menos raiz de delta sobre 2a. Olha lá a regrinha de sinal. Sinais iguais, eu somo e conservo o sinal. Sinais diferentes, eu subtraio e dou o sinal do maior. Então, aqui, negativo com negativo, eu vou somar, vai ficar menos 2b. E o delta? Vamos supor que eu não tenha delta, que eu tenha o 1, mais 1 e menos 1. Né? Eu vou anular, porque se um é positivo e o outro é negativo, é zero. Então, aqui eu vou cortar os dois delta. O que sobrou? Menos b sobre 2a. Menos b e menos b, menos 2b sobre 2a. Aqui, simplificando, né? 2 dividido por 2, eu vou ter menos b sobre a. Então, olha só. A soma do meu x1 e mais o meu x2 é igual a menos b sobre a. Ou seja, se eu pegar aqui o coeficiente b e dividir pelo coeficiente a, eu vou ter a soma aqui da minha raiz 1 e 2, tá? Do meu x1 e do meu x2. Vamos continuar. Portanto, x1 mais x2 é igual a menos b sobre a. Parte 2. Multiplicando essas duas raízes, nós temos, olha, aquela hora nós somamos, agora nós vamos multiplicar o x1 e o x2, as duas raízes da equação. x1 vezes x2 vai ser igual a menos b mais raiz de delta sobre 2a vezes menos b menos raiz de delta sobre 2 vezes a, que vai ser igual menos b mais raiz de delta, que vai multiplicar menos b menos raiz de delta sobre 4a ao quadrado. 2 vezes 2, 4. Lembra lá? Na propriedade, eu somo os expoentes. Então, o que eu vou ter? Ó? B vezes b, b ao quadrado. Delta vezes delta, delta ao quadrado. Então, b ao quadrado menos delta ao quadrado. Tudo isso sobre 4a ao quadrado. Então, vamos lá. Vamos colocar agora de uma outra maneira. Vamos abrir aqui, olha. Eu vou ter b ao quadrado menos b ao quadrado mais 4ac. Porque o 4ac, gente, nossa professora, da onde veio isso? Qual é o valor de delta? Delta é igual a b ao quadrado. No caso, seria menos 4ac. Só que esse sinal aqui, ele manda trocar. Lembra disso? Ó? B ao quadrado vezes b, eu vou ter b ao quadrado positivo. Aqui, menos, manda trocar. Se a minha fórmula de delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, e o sinal manda trocar, então vai ficar menos b ao quadrado mais 4ac. Vamos agora. Vamos fazer aquela mesma regrinha, ó. B ao quadrado menos b ao quadrado é a mesma coisa que eu falei anteriormente. Se eu tenho menos 1 e mais 1, eu posso cancelar. O que vai sobrar? Mais 4ac sobre 4a ao quadrado. Então, 4ac sobre 4a ao quadrado, eu vou fazer a divisão, né? 4 dividido por 4, 1. E aqui, na divisão, eu subtraio os expoentes. 2 menos 1 é 1. Então, ficou C sobre A. O que isso significa, gente? Que, portanto, x1 vezes x2 é igual a C sobre A. Bem interessante, não é mesmo? Se eu pegar somar as minhas raízes, eu vou ter menos b sobre a. E se eu multiplicar as minhas raízes, eu vou ter c sobre a. Então, olha só. Dessa forma, é possível verificar que a soma e o produto das raízes estão relacionados com os coeficientes da equação. Exemplo. Eu tenho aqui, ó, x ao quadrado menos 6x menos 16. A soma das raízes é igual a x1 mais x2 vai ser igual a menos b sobre a. Então, eu vou pegar aqui a minha equação, sem resolver a raiz. Eu sei que as minhas duas raízes, a soma delas
é menos B dividido por A. Ó. Menos B, menos 6. A é 1. Menos 6 dividido por 1, menos 6. E que o produto das raízes é igual. O que é o produto? A multiplicação. Quando eu multiplico, o produto das raízes é igual a C sobre A. C menos 16, o A vale 1. Menos 16 dividido por 1, menos 16. Nossa, professora, mas essas são as raízes? Não, tá? O que eu preciso descobrir? Vamos lá, vamos continuar. Eu achei lá a soma das raízes e o produto das raízes. Agora eu tenho que pensar assim, ó. Que número somado e multiplicado vai me dar aquelas raízes? Vai me dar o menos 16 e o menos 6. Vamos voltar aqui? Ó, vamos lá. Eu tenho que pensar o seguinte, ó. Esse mais esse dá menos 6. Esse vezes esse dá menos 16. Só que o x1, tanto na soma quanto na multiplicação, tem que ser igual, tá? Então, vamos lá. Vou voltar lá depois na tabelinha para vocês verem. Se eu tiver aqui o 2 positivo e o menos 8, 2 menos 8, eu tenho menos 6. Se eu tiver aqui 2 menos 8, 2 vezes menos 8 igual a menos 16. É isso que eu preciso encontrar. Eu achei lá que a soma dá um valor e o produto dá outro. Então, olha aqui na tabelinha de novo, olha. Eu achei lá as raízes, o meu produto deu menos 16 e a minha soma deu menos 6. Então, eu preciso achar aqui dois números que somados dá menos 6 e que multiplicados dá menos 16, para mim obter a minha raiz. Vamos lá, mais um exemplo antes de você fazer o seu. x1 mais x2 vai ser igual a menos b sobre a, ou seja, as raízes da minha equação, x1, x2. E x1 vezes x2 vai ser igual a c sobre a. Tá? Então, quando eu somar as raízes, eu vou ter menos b sobre a, e quando eu multiplicar as raízes, eu vou ter c sobre a. Então, aqui eu vou ter a soma, e aqui eu vou ter o produto. Então, resumindo, a soma das raízes é menos b sobre a, e o produto é igual ao o produto, ou seja, a multiplicação, c sobre a. Vamos lá. Exemplo. Vamos colocar em prática agora. Sem resolver a equação, determine as raízes da seguinte equação. Não é para você resolver, nem através da fatoração, nem colocar fator comum, fatorando o fator comum em evidência, nem pela equação do segundo grau. É para resolver a equação sem a fórmula, tá? Então, eu tenho aqui, olha, x ao quadrado menos 4x mais 3 igual a 0. O meu A vale 1, o meu B vale menos 4 e o meu C mais 3. Então, eu vou fazer primeiro aqui x1 mais x2, ou seja, as minhas raízes, que somando as raízes é menos b sobre a. Menos b é 4 e o a é 1. Então, eu vou ter aqui a soma igual a menos 4 sobre 1, que vai ser 4 sobre 1. Nossa, professora, mas por que você colocou entre parênteses aqui? Porque, gente, olha, aqui ele já é negativo. E a minha fórmula aqui, o menos b, também é negativo, tá? Então, ficou menos 4. Esse sinal aqui manda trocar, né? Ou é como se eu estivesse fazendo a multiplicação. Então, vai ficar 4 positivo. 4 dividido por 1, 4. Ou seja, a soma das raízes vai dar 4. E o produto? Eu vou ter x1 vezes x2, que é igual a c sobre a. O meu c vale 3 e o meu a vale 1. Então, o produto é igual a 3 dividido por 1, que é igual a 3. Então, olha só. Chegamos aqui
no ponto final, para mim achar a raiz. Eu preciso saber dois números que somados dá 4 e dois números iguais aqui a esses que multiplicado dá 3. É fácil, não é? Então, olha só, x1 mais x2 é igual a 4. x1 vezes x2 é igual a 3. Então, eu vou ter aqui o meu x1 e o meu x2. Eu preciso achar esses dois valores. Aqui também. Só que o valor de x1 tem que ser igual aqui. E o de x2 também igual aqui. Não pode ser diferente. É bem fácil, né? 1 mais 3 é 4. 1 vezes 3 é 3. Então, portanto, aqui, as raízes, o resultado da minha equação, a solução é igual a 1 e 3. Eu resolvi a minha equação no segundo grau sem a fórmula de Bhaskara. Bem fácil, não é mesmo? Vocês têm aí agora atividade. Sem resolver a equação, determine as raízes das seguintes equações. A. X ao quadrado menos 3x mais 2 igual a 0. Em cima do que eu acabei de explicar, eu vou dar 1 minutinho para vocês. Pronto, vamos lá. Então, aqui, o A vale 1, o B vale menos 3 e o C vale mais 2. Então, aqui a soma é igual a menos B sobre A, que é igual a menos 3 sobre 1, igual a 3 sobre 1. 3 dividido por 1 é 3, uma fração aparente. O produto é igual a C sobre A. C2, o A1. 2 dividido por 1 é 2. Então, agora, eu preciso achar que números somados, ou seja, um número mais outro número, é igual a 3, e esses mesmos números multiplicados dá 2. É fácil, não é mesmo? 2 mais 1 é 3. 2 vezes 1 é 2. Então, aqui nessa atividade, a solução é 2 e 1. Vamos lá. Mais um. X ao quadrado mais x menos 2 igual a 0. Mais um minutinho. Tenho certeza que você já conseguiu fazer o primeiro e vai tirar de letra esse. Vamos lá. Então, aqui, a soma, ou seja, x1 mais x2 é igual a menos b sobre a. Menos b, no caso aqui era positivo, não precisa, que vai ficar negativo. Menos 1 sobre 1 é igual a menos 1, porque 1 dividido por 1 é 1. Sinais diferentes, negativo. O meu produto C sobre A vai ser igual a menos 2 dividido por 1. Menos 2 dividido por 1, menos 2. 2 dividido por 1 é 2, sinais diferentes, negativo. Agora, eu preciso achar um número que somado a outro dá menos 1
E esses mesmos números que multiplicado daria menos 2. Também é bem simples, não é mesmo? Menos 2 mais 1 é igual a menos 1. E menos 2 vezes 1 é igual a menos 2. Então, a solução aqui dessa equação é menos 2 e 1. Simples, não é mesmo? Vamos lá, vamos continuar. Atividade 2. Quais são as raízes da equação? Então, nós temos aí, olha, essa equação e as seguintes raízes. Tá mais fácil, né? Vocês adoram questões alternativas. Eu vou deixar aí um minutinho para vocês. Pronto, vamos lá. Aqui a soma. Menos B sobre A vai ser igual. O 10 aqui, ele vai para negativo, tá? Positivo, negativo, sobre 1. Menos 10 dividido por 1, menos 10. E o produto é igual a C sobre A, ou seja, 16 dividido por 1, que é igual a 16. Então, sem colocar lá x1 mais 2, você consegue imaginar quais os dois números que somados dá menos 10 e esses mesmos dois números que multiplicados dá 16 dentro das alternativas que nós temos aqui. Vamos lá? Isso mesmo, olha, menos 2 e menos 8, alternativa B. Menos 2 e menos 8 somados menos 10. 2 vezes 8, 16, sinais iguais, positivo. Nosso último exercício de hoje. Resolva a equação x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a 0 por Bhaskara e por soma de produtos de raiz. Então, eu quero que vocês primeiro resolva por Bhaskara e depois resolva pelos produtos, né? Por soma e produto das raízes. Vamos lá? Esse daí, um minutinho, não vai ser suficiente. Porém, eu vou deixar um minutinho aí, conforme eu vou fazendo, você vai terminando de fazer. Bora? Pronto, vamos lá. Então, vamos relembrar, olha. Vamos fazer pela soma primeiro, que é o que nós já estávamos fazendo, né? Então, a soma é igual a menos b sobre a, que vai ser igual a menos 5 sobre 1, porque o b aqui é negativo, igual a 5. Por quê? Aqui troca o sinal, 5 dividido por 1 é 5. E o produto c sobre a é igual a 6 dividido por 1, que é igual a 6. Então, eu preciso aqui, no caso, achar as raízes, o meu x1 e o meu x2, que somados dá 5 e que multiplicados dá 6.
3 mais 2, 5. 2 vezes 3, 6. Então, olha só, eu já sei que as minhas raízes são 3 e 2. Vamos fazer por Bhaskara agora? X é igual a menos B mais ou menos raiz de delta. Qual que é meu delta? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Tudo isso sobre 2 vezes A. Então, eu vou ter aqui, ó, X é igual a menos 5 mais ou menos raiz. Aí, aqui, eu optei por fazer junto, que eu acho mais fácil. B ao quadrado menos 5 ao quadrado menos 4, que já é da fórmula, vezes 1, vezes 6. Então, nós vamos ter X é igual a 5 mais ou menos raiz de 25 menos 24. X vai ser igual a 5 raiz mais ou menos raiz de 1 sobre 2. Raiz de 1 é 1, né? Por quê? 1 vezes 1 é 1. 5 mais ou menos 1 sobre 2. Então, eu vou ter aqui o x1 e o x2. O meu x1, eu vou ter 5 mais 1 dividido por 2. 5 mais 1, 6, dividido por 2, 3. E o meu x2, eu vou ter 5 menos 1, dividido por 2. 5 menos 1, 4, dividido por 2, 2. Então, confirma-se que a solução às raízes dessa equação é 3 e 2. Bem gostoso, não é mesmo? Equação do segundo grau é assim, é fantástico. Eu amo equação do segundo grau. Você viu que várias maneiras de resolver uma equação do segundo grau. Ai, professora, mas e agora? Por qual que eu resolvo? Escolha sempre aquela que você achou mais fácil, aquela que você considera mais simples. Ah, eu gostei mais de fazer pela fórmula, vou fazer pela fórmula. Eu gostei mais de fazer pelo produto e pela soma das raízes, então vou fazer por esse caminho. Ah, eu gostei mais de fazer por fatoração. Faça da maneira que você achar mais simples, tá bom? E por hoje, nós ficamos por aqui. Por hoje é só, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até a próxima semana.